Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos. Vamos começar aqui esperando o pessoal entrar, esperando a gente ter o público aqui para a gente começar a nossa live de hoje, que o tema será consumo consciente. Bom dia, Lua. Estamos esperando o pessoal chegar para começar. Bom dia, Iulo. Deixa eu já fixar o tema aqui para poder todo mundo que entrar saber qual é o tema que a gente está tratando. Bom dia, vamos esperar o pessoal entrando para poder a gente começar. Isso, na verdade, estamos dando continuidade a esse projeto de lives do BCM Advogados, em que o nosso objetivo principal é realmente debater temas do dia a dia, temas que a gente tenha relações com o direito ou não. Nosso objetivo não é abra um pouco a mente, a gente consiga passar esse período de pandemia com ideias criativas, com ideias inovadoras, especialmente a nossa entrevistada de hoje, Camila Halpe, que, que é uma das sócias da Closet, traz muito essa questão do empreendedorismo, da inovação, da novidade realmente. Vocês vão poder perceber da caixa. Eu vi que a Closet já entrou aqui, mas se você estiver assistindo já aí, Camila, você precisa pedir o acesso. Clica no, eu acho que é pedir para visualizar, alguma coisa assim que eu autorizo daqui, aí a gente já começa a nossa live. Muita gente conhecida aí, muita gente querida aparecendo. Bem-vindo a todos, é um prazer ter vocês aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse tema tão interessante. Estamos aguardando Camila. Encontros e veio a ideia das lives, veio a ideia da gente pensar fora da caixa, da gente montei. Então a ideia é exatamente essa, da gente poder trocar ideia. Pronto, Camila já está aí com a gente Aê! agora. Não estava achando. Tranquilo. Bem-vinda. Eu estava explicando para o pessoal um pouco do nosso projeto de lives e fiz Hum, uma curtíssima apresentação sua, né? Mas eu acho que nada melhor do que você mesma para poder apresentar um pouco de você, né? Falar quem é você, o porquê de estar trabalhando nessa área, mas e aí a gente vai fluindo. Então, se apresente certo. para quem não lhe conhece, que eu já estou vendo que tem muita gente conhecida aí Muita seguindo, gente conhecida, eu acompanhando. tô vendo aqui. Inclusive, minha sócia está aqui, Thaís, Carol está aqui com Isso. a gente também, do marketing. Então, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer para a gente, né, da Closet, falar sobre esse assunto. É um assunto que para a gente flui, assim, a gente adora falar sobre isso. E a gente tenta praticar isso no nosso dia a dia e tenta conscientizar as pessoas através das nossas ações. Bom, eu sou Camila, tenho 32 anos e sou administradora. Tenho pós-graduação em marketing, gestão de negócios e empreendedorismo. A minha carreira, eu trabalhei já em algumas áreas, né, da administração, trabalhei em grandes empresas e trabalhei, antes de abrir a Closet, eu trabalhava numa multinacional varejista.
E trabalhei por quase 6 anos nela. Ela me deu a oportunidade de morar em outros 4 estados brasileiros. E essa vivência ela foi muito interessante para mim, me deu uma possibilidade de abrir a cabeça bastante para o negócio que eu vivo hoje, né? O negócio que eu pratico, que eu levo até como propósito de vida. E foi essa vivência, né, muito forte dentro do têxtil, da compra e venda do fast fashion, que me fez entender que talvez não era o caminho, né? Eu não me encaixava muito mais naquilo. E aí, eu e Thaís, a gente decidiu abrir a Closet. Foi uma ideia. Na verdade, eu nunca fiquei procurando ideias, né, para empreender. Na verdade, a ideia chegou até a gente. A gente fala que a gente foi contemplada, né, com essa ideia. E a Closet é um armário compartilhado de vestidos e acessórios de festa que tem um estoque sustentável. Então, por que é esse estoque sustentável? Porque a gente usa do armário das pessoas, né, das peças de roupa que ela já tem em casa, a gente reaproveita essas peças. Então, a gente aluga, a gente vende, a gente faz com que as pessoas tenham a consciência de não, as mulheres, né, de não comprar tanto. Porque a gente sabe que mulher gosta, né, de usar um vestido novo a cada casamento, a cada formatura. E assim, antes da pandemia, né, eu cheguei a ter 17 casamentos num ano. E hoje em dia, com rede social, Você a é gente tira pessoa foto. física, no caso, né? Eu, pessoa física, eu, pessoa física. Eu tenho muito casamento ainda. Espero que volte. E assim, a gente sabe, né, que as mulheres, a gente não gosta, né, de ficar repetindo. E o intuito da Closet é exatamente esse, é fazer com que as mulheres se sintam bonitas, né, tenham sua autoestima elevada, né, mantenham sua autoestima, com roupas legais, às vezes com roupas que elas jamais teriam acesso por ter valores a mais do que elas poderiam pagar, ou não tá dentro das prioridades dela, e a gente dá essa oportunidade. Tá, vamos entender aqui um pouco melhor como é para poder o pessoal que não conhece ainda a Closet entender. Então, a pessoa que tem um vestido, que tem uma bolsa, que tem um acessório de casamento, ela dá esse vestido para vocês, ela cede esse vestido para vocês. Como é exatamente isso para poder o pessoal entender melhor? Pronto, a gente chama ela de sócia, né? Então ela entra como uma sociedade mesmo dentro da Closet. A gente tem todos os contratos, né? A gente trabalha com contrato de cessão de peças. Então, essa cliente, ela deixa a peça dela com a gente. Essa peça, ela passa por um crivo, né? Porque a gente entende qual é a tendência dela, se é uma peça atemporal, né? Se ela é uma peça que vai ter grande demanda naquele momento. Se não, a gente já indica para aquela cliente o que fazer com aquela peça, porque de nada adianta ela ter aquela peça em casa que nem ela acredita que ela vai usar mais e nem a gente pode aproveitar ela. Então, a gente indica que ela faça uma reforma na peça ou que ela venda para alguém ou até doe para alguma instituição. E a Closet, inclusive, faz esse processo de reutilização das peças, porque tem muitas peças que são já do nosso estoque mesmo, porque a cliente ela tem a oportunidade de vender a peça dela para a própria Closet através dos créditos que ela ganha com os aluguéis. Então, ela pode também ganhar, ela pode ganhar créditos através dos aluguéis e esses créditos ela pode acumular e restituir em dinheiro. Ou ela pode simplesmente vender a peça dela e ela acumula 60% do valor da peça para ela, né? Joia. E a gente faz toda essa comunicação, todo esse marketing em cima da peça dela. Massa. Mas o objetivo mesmo é de reutilizar, né? Repensar esse uso. Pronto, e aí a gente chega praticamente no nosso tema principal, né, da nossa conversa de hoje, que é essa do consumo consciente. Como é que vocês chegaram a essa ideia? Foi alguém que deu a dica para vocês? Você falou que a ideia veio até vocês, mas já existiam outros casos em outros estados, outros países que vocês se espelharam. Como é que veio essa vontade de fazer algo, pensando, obviamente, também no consciente, nesse consumo consciente? Sim. Thaís, que é minha sócia, tá até aí no bate-papo. Tá, falou até uma coisa para você lembrar aí, ó. A Closet faz tanta intermediação. Exatamente, tanto aluguel quanto venda. Ela é formada em arquitetura em Londres.
Cortou? Pronto. Thay fez um mestrado em Londres e ele era bem focado em sustentabilidade. Então, Thaís, ela já tem voltada para o sustentável, para o meio ambiente, para o com-consciente. A gente sempre foi amiga, né? A gente se conheceu quando eu fiz um intercâmbio também em Londres. E quando ela voltou com essa cabeça de, poxa, já acontece lá fora, eu quero trabalhar com sustentável. E a princípio ela queria trabalhar na área dela. Mas numa conversa, num brainstorming informal, a gente jantando, né? A gente se encontrou com uma terceira amiga, surgiu a ideia. Poxa, lá em São Paulo, eu morava em São Paulo nessa época, e eu falava, poxa, lá em São Paulo tem algumas lojas de aluguel de roupa, seria muito legal, aqui em Salvador não tem nada assim tão moderno, né, que a gente possa colocar, a gente queira usar, né, a gente queira colocar nossas roupas. E aí a gente foi estruturando uma ideia, que na verdade essa ideia da gente aproveitar o estoque das clientes, ela não existia. Né? A gente pesquisou e a gente não encontrou. Então, o consumo consciente do armário compartilhado, ele já era uma atividade conhecida. Mas aqui em Salvador a gente não tinha visto nada e não com estoque sustentável. Então, a gente falou, deu aquele clique, né? Poxa, mas então, se a gente trouxer isso para Salvador, pode ser uma coisa bacana. Salvador tem muita festa, né? A gente tem as formaturas, tem os casamentos, muita gente vem para cá casar também. E aí, Thaís saiu, né, do jantar e eu fiquei com aquela pulga, né? Eu ainda trabalhava na varejista, na fast fashion. E aí eu liguei pra ela, eu liguei meia-noite assim pra ela. Thay, se você for abrir esse negócio, posso ser sua sócia? Então, até uma loucura, né? Porque ninguém procura sócio desse jeito. Mas já são 4 anos. Eu e Thaís, a gente se dá super bem. Então, foi uma sociedade que casou. Né? Hoje certeza. Você sabe, né, que sociedade é casamento. E nossos pensamentos, eles são muito parecidos, né? Então, a gente tenta realmente trazer esse pensamento sustentável, esse pensamento mais consciente para a nossa vida mesmo. E a gente tenta provocar as pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente fala que a Closet, além de ser uma startup, além de ser uma empresa que tem 2 mulheres à frente, o objetivo da gente, na verdade, é com o propósito. A gente quer fazer com que as pessoas tenham mais consciência. E isso não só voltado para o têxtil, né? Toda oportunidade que a gente tem de falar de consumo consciente, de economia compartilhada, a gente está falando. Joia. Só para o pessoal deixar bem claro também, né, entender bem, o que é que você entende assim, por esse consumo consciente? O que é que você vislumbra, até porque trabalhou numa empresa que não pregava isso, digamos assim, o que é que você vê de principais diferenças para você dizer, não, eu estou realmente praticando um consumo consciente, eu estou tentando fazer com que as pessoas que me seguem, que estão próximas a mim, também sigam essa filosofia. Você fala isso como pessoa física? Desculpa. Sim, pessoa física e jurídica, né? Porque vocês acabam também na empresa levando muito desses pontos. Lá na Closet, apesar da Closet não ser ainda uma plataforma digital, a gente tem o nosso site, a gente faz os agendamentos através do nosso site, mas a gente não faz ainda A gente é um marketplace, mas é um marketplace físico, né? Então, a gente entende que as clientes, elas precisam experimentar a roupa de festa, né? Ver o caimento. Não é tão simples quanto roupa casual, né? Que pode ficar folgadinha, né? A mulher não se importa. Mas, muitas vezes, a gente lida com o sonho. A gente lida com aquela madrinha que vai casar a melhor amiga, né? Que vai casar uma irmã. A formatura, que é um evento super importante. Enfim, a mãe da formanda. Então, a gente gosta a gente ainda está no físico justamente por isso. E lá na Closet, todos os contratos, eles são virtuais. Então, desde sempre, várias clientes perguntam pra gente, mas eu preciso imprimir para assinar? Não, você só dá ok no contrato. Né? Você, como advogado, me ajuda. Mas, assim, a gente já entende que esse ok através do e-mail, ele é válido. Então, a gente tem tanto o contrato de venda quanto o contrato de locação. Eles 3 são contratos virtuais. Então, na Closet, a gente não usa papel para absolutamente nada.
as nossas relações com os nossos fornecedores, com os nossos fornecedores, no caso, as clientes, né? A gente sempre procura ver da onde que veio aquela peça, quais são a composição daquele produto. Porque uma coisa que a gente fala, né? Não é simplesmente o não comprar, não é isso que a gente prega. É o comprar imaginando por que você está comprando, quando que você vai usar, quantas vezes você vai usar aquilo. São algumas perguntas que a gente tenta fazer com que as pessoas pensem, né? Eu preciso disso? Quantas vezes eu vou usar? Isso justifica o valor que eu vou pagar? Então, não é só... Tem uma questão que você deveria pensar, que é a sua satisfação pessoal versus o impacto que isso vai causar tanto no meio ambiente quanto no seu financeiro também. Sim, então, assim, porque às vezes é uma noite só, né? A pessoa faz um mega investimento para um casamento da irmã, por exemplo, do irmão, esse tipo de coisa, que inevitavelmente depois você vai até dizer, não quero usar esse vestido porque todo mundo da minha família, os meus amigos estavam lá e já viram. Então, eu prefiro esperar 2, 3 anos, quando às vezes a moda já passou, aquilo já não é mais algo de tanta importância, você já não tem mais aquele amor por aquela peça também, quando você resolve vir a usar um tempo depois. E essa é a ideia da Closet, de você poder, digamos assim, ceder ele para vocês e outras pessoas utilizarem, com públicos novos, com pessoas novas que nunca viram, que vão destacar a beleza daquela peça, a beleza daquele vestido, daquela bolsa. Uma coisa, eu acho que não tem como a gente mensurar isso. E a gente na Closet, a gente fica muito inquieta, assim, quando a gente não consegue encontrar o que a cliente quer, né? Então, hoje, o nosso estoque tem peças do 34 ao 50. E a gente quer muito receber peças de tamanhos maiores, peças para meninas mais baixas, peça para meninas mais altas, peça para senhoras, né? Então, assim, o nosso público-alvo, ele tá entre 20 e 35 anos. Mas a gente atende muitas mulheres fora desse público-alvo. Então, a gente gostaria de poder atender elas. Então, muitas vezes, a gente por inquietação de falar, não, você não vai comprar um vestido caro para usar só uma vez. A gente procura-se dentro do Instagram. A gente faz contato com costureiras que a gente conhece, né? Pessoas que fazem esses vestidos, porque o intuito não é simplesmente só a locação. Toda essa cadeia têxtil de você pensar nos menores fabricantes, isso também é consciente. Então, claro, isso de você comprar em mini mercado, de você muitas vezes pensar no a granel, ao invés de você comprar o produto pronto, né? Então, já estou indo até para a questão alimentícia. Mas isso tudo é pensar consciente. Então, a nossa vida como um todo, a gente pode e deveria fazer esse tipo de analogia, né? Sim. E aí, lá na Closet, a gente, muitas vezes a cliente, ela manda pra gente o que ela tá procurando. E a gente vai atrás disso pra ela. Então, a gente só descansa realmente quando a gente acha. Porque, assim, já perguntaram pra gente, né? Meninas, por que vocês não... A gente já participou de diversos programas de aceleração, diversos programas em que a gente poderia ter tido um aumento de fluxo, mas a gente entende que a gente caminha conforme o tamanho da nossa perna. Se a gente aumenta o nosso fluxo, talvez a gente, hoje, né, com a capacidade que a gente tem de atendimento, talvez a gente não conseguisse atender com a qualidade que a gente atende, talvez a gente não conseguisse ter essa relação tão legal que a gente tem com as nossas clientes, né? Tão pessoal que a gente tem com as nossas clientes. Sim, isso também é uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu vejo muito em vocês, essa pessoalidade com o consumidor, né? Vocês tentam ao máximo estar atrelados, porque inevitavelmente quando você está falando de vestido de ocasiões especiais, você está mexendo muito com o sonho da pessoa. Então é muito importante que você esteja atrelado ao máximo ao que aquela sua consumidora sonha, deseja, se ela quer um vestido mais simples, se ela quer um vestido mais de impacto mesmo, se ela quer esfregar na cara da ex-namorada, do namorado que vai estar na festa que ela está mais bem vestida. Então, isso tudo acontece com o público de vocês. E vocês precisam vestir isso também, né? Esse sonho.
Quando a gente chegou com a ideia em Salvador, a grande preocupação da gente era a mentalidade, né? Como é que as pessoas vão aceitar isso? Porque já existia lojas de aluguel de vestidos de festa, mas era um conceito um pouco antiquado. Então as pessoas achavam, né? Tinha aquele ranço, né, de que eram peças velhas, com cheiro ruim, não eram uma tendência atual. Então, a gente teve que desmistificar isso. E é muito legal, assim, quando a gente atende as clientes e a gente vê que a gente conseguiu achar o produto que ela queria. Então, isso acontece sempre. A cliente, ela fala pra gente, né, era exatamente o que eu queria. E esse vestido, ele estava parado na casa de uma outra pessoa. Então, assim, a gente recebe Às vezes, algumas clientes falam pra gente, eu quero deixar meu vestido aí, mas eu só quero vender. Vocês não compram? Não, a gente não compra. Mas a gente pode tentar comercializar ele pra você. Não, mas eu sou apegada. Eu preciso ver, porque eu acho que eu não vou usar ele mais, mas eu sou apegada. Mas esse vestido não vai trazer absolutamente nada para você guardado dentro do seu guarda-roupa. Pelo contrário, ele só vai estragar, pegar mofo e, enfim, se algum dia você quiser utilizar, talvez ele nem possa ser utilizado. Verdade. Então, você pensar que uma outra pessoa poderia ser feliz como você foi usando aquela peça, né, num dia que foi importante para você, também é uma forma legal de pensar. Com então, certeza. A gente fala muito, André, que o consumo consciente, ele não deveria, assim, estar na nossa vida, não só pensando no financeiro, né? Óbvio que você tem uma segunda renda, né? Principalmente nos dias atuais, né? É muito legal e é uma forma de ter uma segunda renda. E a gente usa esse argumento. Mas a gente deveria pensar também de uma forma mais sustentável. Né? Porque a gente sabe que a gente vem utilizando muitos recursos do nosso planeta e não sei se você já ouviu falar no Dia da Sobrecarga da Terra. Eu não sei Já. Eu não sei se Frediani está aqui online, Daniel Frediani. Ele tem a empresa que se chama Toca Ambiental. E ele fala bastante sobre né, impacto ambiental. O Dia da Sobrecarga da Terra é o dia em que a gente usa o dia do ano, né, em 12 meses, que a gente utiliza todo o recurso que a Terra consegue... Ai, qual é a palavra? Eu sou puérpera, gente. Às vezes eu esqueço as palavras. a Terra consegue se regenerar, né, em 12 meses. Em 12 meses. Então, assim, ano passado, a gente chegou nessa sobrecarga da Terra em julho. E cada ano a gente está se antecipando mais, uma média de 3 a 5 dias. Então vai chegar um momento em que a Terra não vai conseguir mais se regenerar. E existe alguns âmbitos, né, do ambiente em que a gente não consegue mais. A diversidade de espécies animais, por exemplo, a gente não consegue mais restaurar isso. Então, hoje 90% das aves marinhas, elas já ingerem algum tipo de plástico. E a gente pensa assim, plástico, tá, garrafa plástica, sacolinha do mercado. Sacolinha do mercado, mas não é só isso. Isso vai muito além do que isso. São as roupas que a gente usa, sim, sabe? A gente tem que aprender a ler etiqueta, sabe? A ver de que é feito aquele produto. Porque, óbvio, a gente tem que pensar quantas vezes eu vou usar isso. Mas esse produto, ele suporta todas essas vezes que eu quero usar ele? Então, é muito melhor você comprar uma blusa, uma blusa branca de 100% algodão, que seja mais cara, do que uma que seja de poliéster, mais barata, você pensando em utilizar as mesmas vezes, mas ela não suporta a lavagem. Sim. A blusa, a composição sintética, ela solta mini partículas de plástico que acabam caindo nos oceanos. Então, isso polui, né? E a gente não pensa nisso. Muitas vezes, a gente não se atenta, né? E as grandes marcas, né? Marcas de luxo, as grifes, muitas vezes se aproveitam dessa nossa ignorância. Então, quando eu trabalhava nessa fast fashion,
a gente produzia jeans no mesmo lugar de uma grife super cara, sendo que era o mesmo produto. A gente tinha 2 calças jeans iguais, né? Sendo que uma tinha uma marca super cara e a outra era fast fashion. E eles eram o mesmo produto, sendo que outras pessoas pagavam muito mais por aquilo, né? Isso é uma coisa que vocês também resgatam muito nessa questão digamos assim, de vocês terem a possibilidade das pessoas também utilizarem grifes lá com vocês, porque vocês Sim. têm uma gama muito grande de produtos que são de marcas reconhecidas internacionalmente, que às vezes a pessoa diz, isso não está ao meu alcance. Então, vocês fazendo essa atividade de vocês, de trazerem esse consumo consciente, vocês acabam também oportunizando a pessoas que acreditavam que não poderiam ter acesso àquela marca, àquela grife, a ter esse acesso. E a gente não divulga as peças pela marca, né? A gente divulga a tendência. A gente divulga o caimento, a gente divulga o modelo. Se chega uma cliente lá perguntando por uma marca X, Y, Z, e a gente tem essa marca, óbvio, né? A gente... Claro. E a outra, o preço do produto, ele também não altera de acordo com essa imagem que ele tem, né? Muito mais pela quantidade de vezes que ele pode ser utilizado, pela tendência, se é uma tendência mais forte, uma tendência mais fraca, se é um produto que tem uma qualidade melhor, né? Quanto tempo ele vai durar. Então, esse crivo, né, de valor para alocação é o que a gente faz também. Então, os aluguéis da Closet, eles vão até R$600. E muitas vezes, né, a gente gasta R$1.000, R$2.000 com vestidos de festa que a gente vai usar uma vez. Então, a média de valor de locação da gente está em torno de R$370, R$390. E a gente faz toda uma curadoria para cliente. Então, a gente indica para ela quais seriam os acessórios que a gente também aluga, né, que combinariam. A gente indica para ela quais são os profissionais que ela poderia contratar, profissionais que usam produtos que a gente acredita, né, profissionais que têm uma ideologia parecida. Então, a gente faz toda a curadoria para que o dia da festa dela esteja resolvido, né? Da forma mais direta, mais simples possível. E mais sustentável também. Você tocou num ponto há um pouco atrás aí que eu vou resgatar, que também até trazendo um pouco para nossa interseção de atividades, da importância dos contratos, né? De que vocês, desde o início, tiveram esse cuidado de preparar contratos, de entender que essa relação precisava estar de alguma forma regular no mundo do direito, para que lá na frente vocês não venham a ter problemas, né? Então, logo que vocês criaram, eu lembro que a gente teve até uma conversa sobre isso, bem no início, vocês estavam preocupadas com essa formalização, obviamente seguindo o consumo consciente, de não gastar papel desnecessário. Os contratos hoje, digitalmente, são plenamente aceitáveis e regulados pelo direito também, mas ter esse cuidado do cliente entender as regras que estavam norteando a relação deles. Como é que vocês pensaram isso lá no início, da importância disso? A gente não entendia, né? Então a gente contratou um escritório de advocacia que era mais focado em startup, porque tem algumas particularidades, né? Elas são empresas com formatos diferentes, né, de relações. Quando a gente fala da sharing economy, que é a economia compartilhada, a gente lida direto. O dono da peça não é um terceiro PJ, né? Ele não é uma pessoa jurídica, ele não é uma empresa, né? Ele é uma pessoa física, é uma pessoa como eu, como você. E a relação, ela tem que ser o mais clara possível. Então, a gente procurou fazer um contrato que tivesse uma linguagem mais simples, né, que fosse de maior entendimento para todo mundo e que não precisasse ser impresso. E a gente sempre fala para as nossas clientes, né, que elas não a gente dá até essa dica, né, delas terem a assinatura digital. Assinatura digital, mas que só o ok no contrato, no e-mail, ele já valia. Então, assim, hoje as nossas relações com as nossas clientes de locação e de venda de peça, ela começa a partir da assinatura do contrato. Então, a gente se resguarda com isso, né? Porque a gente sabe que relações humanas, muitas vezes, essa relação de confiança, infelizmente, a gente ainda precisa, né, ter um resguardo. Claro.
existe também por questões de entendimentos, né? Mas a gente, toda e qualquer peça que entra na Closet tem um contrato por trás, toda e qualquer locação e venda tem um contrato por trás. Perfeito. Você falou a questão também conversando comigo, na verdade, não foi nem hoje ainda, que também está próximo dessa questão da relação do consumidor mais próximo, né? Da importância de você tentar ao máximo resolver eventuais questões que inevitavelmente vão acontecer em qualquer relação entre pessoas de forma amigável. Então, meu vestido eu queria usar nesse final de semana e vocês alugaram, esse tipo de coisa. Como é que vocês veem isso, essa importância tentar encontrar uma solução e evitar processo, evitar judiciário, evitar esse tipo de coisa? Essa relação consciente a gente busca fazer também, né, nos conflitos. Então, quando acontece, né, porque quando você aluga uma peça, quando você aluga um carro, quando você aluga uma casa, existe um risco por trás disso, né, como qualquer outro uso de qualquer tipo de objeto ou de serviço. Então, a gente não pode garantir de que não vai acontecer nada com a peça. Então, óbvio que quem está alugando tenta ter o maior cuidado possível, mas a gente sempre fala, a gente quer que você se divirta acima de tudo. A gente não quer que você esteja na festa, né, preocupado que o vestido é alugado e você não vai estragar. Não é isso. E já tiveram algumas situações que as clientes se divertiram muito. Né? E aí acaba rasgando uma peça, né? Voltando o vestido danificado. Então, a nossa relação é de muita transparência, tanto com a cliente quanto a dona da peça. A gente não expõe as pessoas, a gente não diz nem de quem é a peça, nem quem foi que danificou. A Closet, ela assume, né, em primeiro lugar, todo e qualquer prejuízo, e depois a gente vai resolver a questão tanto com a gente resolve a questão com a cliente, né, que alugou. E a partir do contrato, a gente tem dizendo que se for um dano, né, a partir do uso da peça, ela vai arcar com o dano. A não ser que esse dano ele seja um dano irreparável, que aí ela teria que arcar com a peça, com o valor da peça. Então, quando a cliente ela aluga uma peça, ela vê na peça o valor de locação e o valor original dela. Então, ela já consegue ter uma noção de que se ela danificar, né, quanto que seria aquilo. E se ela danificar, por exemplo, for um dano pequeno que a gente consiga reparar, a gente utiliza de costureiras, né, locais, que a gente já tem relação e elas conseguem restaurar. Muitas vezes, assim, já aconteceu a gente usa, inclusive, muito o serviço de uma designer, que é Rosinha Levita. Ela ajuda a gente bastante, ela tem Instagram também, Rosinha Levita Atelier. Ela já salvou a gente diversas situações da cliente ter se empolgado na festa e o vestido ter danificado e depois que volta dela, nem parecia que tinha feito nenhum tipo de dano. E eu pontuou uma coisa bem interessante, né? Que o próprio perfil dos clientes que acreditam no negócio, no consumo consciente, acaba facilitando também essa resolução. Com certeza. Com certeza. Inclusive, quando chega uma cliente na Closet que a gente vê que não é o perfil, a gente fala para ela, poxa, a gente acha que você deveria ir em outro lugar, porque aqui a relação funciona dessa forma, aqui a gente trabalha com locação. O nosso objetivo não é... Óbvio que o objetivo de todo o negócio é lucrar, mas a gente não quer simplesmente ser uma via de mão única, né? A gente quer que a gente ganhe, a nossa cliente ganhe também. Então... Claro. A gente quer ganhar em cima do propósito, entendeu? Entendi. E puxando um pouco já do histórico de vocês da Closet, e na minha pesquisa também, vocês participaram daquele prêmio Acelere-se do Correio da Bahia, né? E acabaram ganhando o prêmio com a melhor startup, foi 2018? Foi 2018, novembro de 2018. Como é que foi participar disso? Como é que foi os receios? Como é que foi o prêmio em si? Como é que foi esse reconhecimento, já que foi algo avaliado por um corpo de jurados nacionalmente conhecido, tudo isso? A gente teve um membro dos Tubarões, né, do Shark Tank, a Cris, ela foi uma das juradas, e pra gente foi super importante ter o negócio validado. Em startup a gente costuma fazer bastante pitch, né, que são essas apresentações rápidas, né, para a gente validar o negócio.
E Cris, ela conseguiu dar vários insights assim para a gente e a gente conseguiu colocar no nosso dia a dia isso. Então, esses programas, eles ajudam a gente a colocar um negócio mais conhecido, né? A transformar um negócio... a transformar a alocação de vestido de festa num negócio mais global, né? Fazer com que as pessoas usem mais. E eu tô vendo aqui que tem... alguém colocou, né? Aqui com os brinquedos fazemos assim, a brincar, _BA. E outros negócios de sharing economy, né? Eles vêm surgindo. E a economia compartilhada, ela é uma forma não só sustentável, mas também de fazer uma renda extra, né? Com pessoas que você não conhece. Então, é uma relação comercial, né? Entre pessoas desconhecidas para um intuito em comum. E aí, o participar do Acelere-se foi uma validação. Realmente, Cris, ela levou a gente para outro patamar. Várias pessoas fora de Salvador, né, fora da Bahia, conheceram a gente deu algumas entrevistas, então foi bem interessante. Mas hoje a gente ainda atende local, né? Foi como eu falei, como a gente não tem uma plataforma tecnológica ainda, a gente preza muito pelo atendimento físico. A gente não consegue atender as clientes que querem experimentar fora, né? Porque o custo de logística também do Nordeste, né? Ele é muito alto. Então, empreender no Brasil não é fácil. No Nordeste é mais difícil ainda. E deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui para cima que eu não consigo. Como eu disse para vocês, na verdade, pergunta não. Foram só comentários só comentários específicos. Eu queria puxar uma situação que a gente está vivendo, né? Coronavírus. Como é que vocês foram pegas com essa situação? Porque por conta da pandemia, os eventos foram cancelados. Por conta da pandemia, as festas deixaram de acontecer. E, consequentemente, as pessoas deixaram de ter interesse em alugar roupas. Ninguém vai alugar roupa para ficar em casa. Então, como é que foi esse impacto para a atividade de vocês? E o que é que vocês vislumbram com tudo isso? Acho que ninguém nunca imaginou, né, que a gente fosse viver isso que a gente está vivendo, né? Uma situação de filme. Então, assim, como a maioria, como todo mundo, né, a gente não estava preparado para viver sem eventos, né? Porque a gente realmente precisa dos eventos. E a Closet hoje está fechada. A gente está fazendo atendimento, a Closet física, né, está fechada. A gente está fazendo bastante atendimento pelo WhatsApp, pelo Instagram, tentando filtrar os eventos, porque os casamentos eles foram remanejados a princípio até agosto, né? Então, os casamentos até agosto eles foram ou cancelados ou remanejados para o ano que vem. Então, 26% dos casamentos já foram para o ano que vem. E tem muita gente ainda repensando, né, o que vai fazer. E a gente está, junto com as nossas clientes, né, os casamentos que estavam organizados para março, abril e maio e junho, né, até então, as clientes que já tinham pago, já tinham alugado, a gente deixou o crédito delas mais para frente, a peça também vai ser prioridade para elas. Então, a gente conseguiu, né, bastante... as pessoas foram muito tranquilas, né, com relação a isso. Ninguém pediu o dinheiro de volta, então todo mundo entendeu que era uma situação totalmente atípica. E a gente acredita que vai acontecer uma demanda reprimida, né? Então, esses casamentos que não aconteceram nessas datas, as pesquisas apontam que, inclusive, vai começar a acontecer casamentos em dias de semana. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, as pessoas vão começar a colocar, alinhar os seus fornecedores, né, para essas outras datas. Desculpa. E a gente acredita que isso tudo vai voltar, mas não sabe exatamente quando. Então, até enquanto não volta, a gente vai atuando como a gente pode, né? A gente vai fazendo atendimento por aqui, vai falando de quem ainda está atuando, enfim. Eu acho que isso vai acontecer, que é inevitável, porque, na verdade, a gente sabe que casamento, formatura, que são os eventos principais que vocês atuam, são eventos que normalmente são marcados com muita antecedência. Então, normalmente a gente inicia um mês com a agenda do mês já toda fechada de eventos, porque os convites já foram distribuídos há muito tempo. Então, não é um evento que normalmente ele é organizado de última hora.
Então, essa realidade de que a gente vai ter, não sei quando, a partir de quando nesse segundo semestre, mas que a gente vai começar a ter eventos dia de semana, eu acho que vai ser meio que inevitável, porque tem uma demanda reprimida, tem os fornecedores de eventos, de um modo geral, lançaram muito aquela campanha no início da pandemia, né, de que você não cancelasse seu evento, que você simplesmente remarcasse, justamente porque existe um nicho de negócios que vivem dos eventos, realmente, isso é inevitável, é a segurança, é o buffet, é a roupa, é a comida, é a bebida. Então, é uma gama de fornecedores que vive daquilo. Então, se de repente as pessoas resolvessem cancelar e não ter esses eventos, sem dúvida nenhuma ia ser um prejuízo ainda maior para todo mundo que vive disso, né? Que vive nesse mundo de eventos. Eu estava até conversando ontem com um dos meus mentores, que é o Luiz Candreva. Ele é futurista e ele acredita também, né, numa demanda reprimida. E a gente entende que toda crise ela traz oportunidades. Né? Grandes negócios surgiram na crise e a sharing economy ela fica mais forte durante crises. Primeiro porque as pessoas repensam bastante, né? E segundo porque existe também uma crise financeira, né? Muita gente não tá conseguindo atuar da mesma forma. Então é uma oportunidade assim de novos negócios da economia compartilhada aparecer. Né? Afinal, a gente está trabalhando no momento de total escassez. Então, será que todo mundo precisa realmente continuar comprando tudo? Né? O compartilhamento de coisas, ele não é uma coisa nova. Né? A gente sempre viveu esse compartilhamento. Mas ele tem ficado cada vez mais latente na vida das pessoas, por as pessoas entenderem a necessidade de não precisar ter tudo, de fazer essas perguntas, né, conscientes. Então, assim, desde sempre a gente compartilha televisão na nossa casa. Desde sempre, assim, eu digo desde que eu nasci, né? A gente compartilha televisão na nossa casa, a gente compartilha geladeira. E de uns anos pra cá a gente vem compartilhando carro, né? A gente entra no Uber, a gente compartilha casa, o Airbnb. E muita gente vem repensando, inclusive, o uso do carro nas suas casas. Será que eu preciso ter esse carro? Aqui em casa, por exemplo, eu e meu marido, a gente só tem um carro. Eu trabalho a R$6 de Uber da minha casa. Tem dias que eu posso ir andando, porque é tão perto que por que não fazer isso, né? Isso vai me trazer benefícios físicos, emocionais e financeiros, né? E para o meio ambiente também. Então, a crise é uma excelente oportunidade para a gente repensar. Então, por mais que seja uma coisa ruim, a gente tá, né, poxa, o negócio está fechado, mas a gente acredita que algumas não a massa, né, mas assim, algumas pessoas vão repensar, sim, o consumo, né, repensar, inclusive, hoje, a gente vê as pessoas comentando, né, que tem casas, elas estão muito dentro de casa e tem casas que não são funcionais. Então, de que adianta você ter uma decoração linda com móveis de designers incríveis, né? Se você não consegue aproveitar a sua casa, se ela não é gostosa, se ela não é acolhedora, né? Então, a gente entende, sim, que vai ter essa tendência na arquitetura, na alimentação, no têxtil, principalmente, porque você fica muito em casa. Você tem roupas confortáveis para ficar em casa ou é só pijama? Né? Ninguém quer ficar de pijama o dia inteiro nessa pandemia. Então, surgiu o loungewear, que é uma moda de você ter roupas de algodão, de malha, né? Para ficar em casa. E assim vai surgindo outras oportunidades, né? Claro. O Brincar Underline BA perguntou, sua sócia já respondeu, mas para você falar também, se vocês não pensam em trabalhar com roupa para o dia a dia ou roupas de estação. Ah, sim. Sim, a gente pensa, inclusive a gente tem parceiros que fazem isso, né? Pessoas, existe a Outside, que é um clube de assinatura daqui de Salvador, que trabalha com compartilhamento de roupas casuais, né? As meninas elas estão fazendo o site agora. Inclusive foi um dos negócios que foi bastante impactado, elas tiveram que fechar a parte física delas. Mas a gente entende também, concorda com elas, que o casual funciona para o online. Né? E existe aqui em Salvador também locação de bolsas, né? De grife, que é a Time Ajuda Paula Frank, no Shopping Barra.
que é... às vezes foge. E no Shopping Barra, e também é um clube de assinatura, né, que as pessoas recebem uma vez por mês, eu acho, as bolsas, e elas podem utilizar. Então, hoje, você pode alugar absolutamente tudo que você quiser. Em São Paulo funciona já aquele aplicativo de caronas, né, o BlaBlaCar, que inclusive o eixo São Paulo-Campinas é o eixo mais utilizado do país. São Paulo, inclusive, tem a maior frota de motoristas de Uber do mundo. Então, o Brasil, por ser por não ser um país tão com tanto recurso assim, né, um país tão rico, né, a gente se aproveita dessas oportunidades e a gente se aproveita para se conectar com outras pessoas, se conectar com outros produtos que talvez a gente não teria essa oportunidade. Então, sim, a gente pensa assim em fazer infantil, né, a gente pensa assim em fazer casual, mas hoje, por enquanto, que a gente não tem, a gente se conecta com esses parceiros que a gente acha que são bem interessantes. Você falou num ponto que eu acho que é bem interessante, que a gente tem defendido sempre aqui nas lives, que é o ponto de você aproveitar a situação, a pandemia, para pensar fora da caixa, para se reinventar, para pensar o que é que está certo, o que é que está errado. Inevitavelmente, o fato de você estar em casa, você acaba, às vezes, tendo mais tempo para poder refletir coisas que você, no dia a dia, na correria, acaba no piloto automático mesmo, diz, não, é assim porque é assim, pronto. E a gente acaba refletindo muita coisa. A gente lá no escritório outro dia estava se questionando até que ponto vale a pena eu manter a minha estrutura, por exemplo. Porque está todo mundo trabalhando de casa, acredito que mais feliz, todo mundo ajustando seus horários de uma forma mais tranquila. E às vezes eu tenho uma estrutura que será que eu preciso? Então a gente também já começa a se questionar esse tipo de coisa. Eu acho que a pandemia, essa situação toda, vai trazer esse questionamento para muita gente, vai trazer essa reflexão e, sem dúvida nenhuma, o mundo vai ser outro quando se declarar que acabou a pandemia. Então a gente vai ter questionamentos respondidos, vamos dizer assim, as pessoas vão internalizar soluções que às vezes elas não observavam por estarem na agonia, no dia a dia, naquele sufoco mesmo. A gente está tendo essa oportunidade, né, de repensar, de rever, tá todo mundo ficando muito tempo em casa, então por que não fazer aquela limpeza no guarda-roupa? Estudos mostram que a gente usa menos de 50% das roupas que a gente tem. Então, assim, para que a gente tem tanta coisa, né? A gente fica pensando, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. Talvez um dia você use, mas e aí? Valeu a pena guardar 3, 4 anos para usar, né? E a roupa tá em bom estado ainda? Então é o momento da gente pensar. Surgiu inclusive um modelo de armário cápsula. Quem tiver interesse pesquisa sobre isso, que é um armário que tem pouquíssimas peças. Se eu não me engano são 30 peças chaves, né, que você pode ter, que são sugeridas, né, para você ter, que combina tudo com tudo, que você não precisa de mais, você ganha tempo, né? Quantas vezes a gente para sair para algum lugar e a gente fica, principalmente as mulheres, né? Mas assim, os homens vaidosos também, né? A gente fica olhando muito tempo pro guarda-roupa e, meu Deus, eu não tenho nada. O guarda-roupa lotado de roupa. Ou então você não sabe coordenar, né? E as consultoras de imagem estão aí para isso. Eu indico também Rafaela Mancini, que é uma consultora de imagem que a gente adora, trabalha muito no sustentável, no consciente, inclusive está com um curso super legal aí de autoimagem. Vale a pena olhar o Instagram dela. E para a gente aprender a conhecer o nosso próprio estilo, né? E saber o que é interessante para a gente. A dica que eu posso dar é de quando tudo isso voltar, né? Não necessariamente a gente precisa ir para os shoppings, até porque o e-commerce está funcionando, mas assim, a gente fazer com listas, né, de compra, a gente ter foco quando a gente for comprar alguma coisa, tanto no mercado, né, para não gerar desperdício. E isso é uma tarefa que eu procuro fazer sempre na minha vida, né? Então, eu quero sair para algum lugar, poxa, poderia ter um cinto marrom, né, que combina com tudo, vou anotar, aí eu anoto o cinto marrom. Aí daqui a uma semana eu vejo, poxa, será que eu vou usar esse cinto marrom mesmo? Né? Não é aquela coisa de compra por impulso, não é porque tá barato que eu preciso comprar, né? Inclusive as lojas, muitas marcas grandes, por exemplo, a Saint Laurent decidiu que não vai mais fazer coleções. A Saint Laurent foi o que encabeçou os 8 desfiles por ano. Começou com 2 desfiles, né? Outono e inverno, primavera, verão, depois 4, 8. E eles decidiram agora que eles não vão mais fazer isso, que não faz sentido.
tá lançando sempre coleções para causar desperdício, causar essa ansiedade do ter nas pessoas. Né? Eu espero que a partir de agora, né, depois dessa pandemia, a gente esteja muito mais preocupado em ter experiências, em não em ter coisas. Né? A gente queira acumular coisas, experiências que façam a gente feliz, né? Sair para jantar com os amigos, viajar para um lugar legal. E eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo, eu acho super necessário. Então, eu sinto muito, né, que a pandemia esteja me causando danos financeiros, mas eu acho que o que eu estou ganhando com isso e que o que as pessoas poderiam estar ganhando é muito mais. E hoje a gente consegue ver a própria Netflix, a gente tem na televisão várias séries que falam sobre o consumo, falam sobre novas plataformas, né, que a gente poderia utilizar para facilitar a nossa vida, para a gente ganhar tempo, para a gente ganhar experiências. Né? E o home office, ele está... Desculpa, não, eu me fale, empolguei. conclui. Não, conclua. O home office, ele tá trazendo isso pra gente, né? Então, Sim. a gente não tá gastando tanta gasolina, a gente não tá utilizando tanto carro, a gente não tá utilizando tantas roupas, e a gente tá vivendo mais as experiências dentro de casa, porque a gente não tá perdendo mais tanto tempo em trânsito. O meu marido, por exemplo, tá conseguindo, no almoço, almoçar com nossa filha. Então, isso é muito legal. Quando é que poderia acontecer, né? Verdade. Você falando nesse negócio do mínimo, do armário, de tudo isso, eu lembrei muito de uma realidade que eu estou prestes a viver, que você viveu recente, que é da chegada de um filho, né? Quando a gente vai preparar enxoval de filho, é aquela realidade que você parte do zero. Então você faz, eu preciso disso tudo, ele vai usar isso tudo. Então a gente se questiona muito isso com o filho, quando está preparando, quando está imaginando, e às vezes esquece de fazer isso no nosso dia a dia. Sem falar dessa importância do receber o doado. Criança pede roupa em uma velocidade incrível. Então, eu tenho um sobrinho de 2 anos que tem muita coisa que ele usou uma vez, 2 vezes, e que minha irmã disse, você quer? Eu disse, claro que eu quero. Claro, não tem necessidade de você doar, você ficar guardando. Eu quero, ele vai usar, eu vou lavar, ele vai usar. E a gente conseguir entender essa importância de que não é consumir pelo consumir. Ele vai... É uma roupa perfeita, é uma roupa de qualidade, é uma roupa que ainda dura uns 3 filhos aí, se quiser. Todos eles vão poder utilizar. A gente já ouviu, inclusive na Closet, um pensamento tão pessimista, né? Mas eu não sei quem foi que usou, a carga de energia. Gente, é uma coisa tão retrógrada. Reza antes de usar e veste. E assim, hoje em dia, até eu compro muita coisa para minha filha, né? Que eu preciso. Agora eu tô pensando na introdução alimentar dela, né? Com 6 meses. Então, eu já tô vendo quem é que não tá utilizando mais prato, copo, né? De introdução alimentar para eu poder comprar nesses grupos de desapego. Então, por que eu preciso comprar novo? Se alguém já deixou de usar. Então, as crianças, elas são excelentes motivações para a gente começar tanto a sharing economy, né? E pensando mesmo no consumo consciente. Sim, a gente está prestes a terminar nosso tempo, que a live só tem 60 minutos. Eu queria só, para finalizar aí, entender o que é que você daria de dica para quem está nessa situação, para quem quer empreender. Qual é a chave do negócio aí, do mistério aí que você sugere? Bom, antes de mais nada, eu queria pedir, se Thay puder colocar o link aqui para quem quiser fazer a pegada ecológica, a pesquisa da pegada ecológica, que é super interessante. A forma que a gente tem de se autoanalisar, né? E ver como que a gente poderia ajudar o meio ambiente dentro da nossa própria casa, porque muitas vezes a gente fica apegado à sacolinha sustentável, né, a coisas que já estão batidas, ao canudinho, né? Mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer, né? Tanto desde a redução do uso do consumo de carne vermelha, a aprender a ler etiqueta de roupa, a transformar suas roupas, a colocar a luz de LED na sua casa. Enfim, tem diversas coisas que a comprar o a granel, né? Vai ficar gravada. Já tô vai ficar na página do BCM e também no YouTube do BCM. Inclusive, quem quiser colocar outras dicas aqui por escrito para outras pessoas verem, fique à vontade enquanto eu estou finalizando aqui a minha fala. Eu acho que assim, independente do negócio que você queira empreender, ou independente se você é um funcionário de uma empresa, você pode levar ações sustentáveis,
né? Tanto para relações humanas quanto para reduzir mesmo o uso de recursos físicos, né? Para esses lugares. Você pode conscientizar outras pessoas através dos seus atos. Então, assim, a minha filha agora, eu tô vendo a quantidade de fralda que a gente usa, né? Eu fiquei até reticente em fazer o chá de fralda, porque eu falei, poxa, eu não quero incentivar. Mas a gente sabe o quanto é mais prático de fazer. Eu vou tentar usar a fralda reutilizável. Eu não sei se isso vai funcionar para minha realidade, mas eu vou tentar. Então, eu acho que é esse pensamento que a gente poderia ter, né? Desde o coletor menstrual para mulheres, poxa, tenta usar, né? Para dizer que não funcionou para você. Talvez isso não funcione, mas talvez uma outra coisa funcione para você. Sim. Thaís vem lembrando como dica de se identificar com o seu negócio, ser honesto e transparente. É isso aí. Boa, Thay. Obrigada. A gente preza muito pela transparência com as nossas clientes. A gente está sempre falando. Às vezes a cliente fala assim, poxa, mas qual é o percentual que fica comigo? Mas você, na locação, né? A gente fica com o percentual maior. Aí ela, poxa, mas essa relação não parece muito justa. Aí a gente tenta explicar para ela qual é toda a lógica por trás daquilo e quanto que depois, né, sobra pra gente, né? Para o negócio se manter em pé. Porque a gente está falando de um negócio e a gente quer que ele se mantenha em pé, né? Claro. E é isso que a gente preza. Já estamos quase com o tempo esgotado. Queria aproveitar para lhe agradecer, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, a live fica disponível no próprio Instagram do BCM. Eu já vi o pessoal do seu marketing dizendo também que vai baixar e que vai mandar para botar na página da Closet também. E é um prazer ter você aqui, agradecer pela sua presença, para que a gente possa pensar o consumo consciente, pensar fora da caixa, pensar numa realidade que às vezes está tão próxima da gente, mas que a gente bota tanto empecilho que não é impossível. E que é possível, que é viável. Basta você dar esse primeiro passo, você começa a agir a determinadas situações no piloto automático. Eu lembro que quando a gente começou a fazer coleta seletiva de lixo em minha casa, eu dizia, isso deve ser inviável. Hoje em dia é algo tão natural, você dizer, não, isso aqui não vai para o lixo, não, isso aqui é reciclado, que acostuma. É a força do hábito. Exatamente. É a força do hábito. Se você começa, você consegue continuar fazendo. É aquela coisa de 3 dias de exercício, no quarto, 15, a coisa já vai começar a fluir. Então, é o hábito. Eu queria agradecer também pelo convite. Como eu disse no início, é um prazer para a gente falar sobre esse assunto. A gente adora compartilhar e saber de novas empresas que estão surgindo com esse intuito, com esse propósito, e ver cada vez mais pessoas, né, sendo motivadas também pelo consumo consciente. Obrigada a todos os amigos, todas as pessoas que participaram aqui e ajudaram, né, a compartilhar. E, Thay, obrigada pelo apoio. Agradecer a Thaís pelo auxílio logístico. E Carol também. Carol tá online também, Carol lá da Closet. E é isso, gente. Bom, o Instagram da Closet é @closetoficial. A gente em breve já tá voltando com as atividades, mas para quem precisar, quem ainda tiver casamento, formatura ainda esse ano, a gente tá fazendo esse filtro pelo WhatsApp e pelo Instagram. A gente vai ter prazer em ajudar. E estamos também abertas para todo e qualquer tipo de feedback e tudo que for agregado. Então, obrigado, pessoal. Essa semana a gente não tem mais live aqui na nossa página. A partir da semana que vem a gente volta a ter. Amanhã é feriado, né? A gente antecipou para hoje por conta disso. E surgiram temas, a gente está extremamente aberto a ouvir sugestões do que é que vocês querem ver aqui, do que é que vocês querem discutir. Como eu falei no início, o nosso objetivo não é ficar só no jurídico, só ficar discutindo juridiquês, porque para isso a gente é contratado por vocês para isso. Então a gente quer pensar fora da caixa, pensar alternativas, pensar soluções e pensar diferente, né? Entender que o mundo pode ser muito melhor, basta a gente dar esse passo, basta a gente realmente colocar em prática. Obrigado a todo mundo que acompanhou e a gente se vê em outros momentos aí. Obrigado, Mila, mais uma vez. Obrigada, Dé. Tchau. Tchau, tchau, gente.